Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Infomercado BR. Venham comigo, eu sou Giovanni Lorenzon. O mercado está agitado aí às vésperas do Copom e do FONC, que vão decidir as taxas de juros, em meio à guerra lá no Oriente Médio. Mas o que nós vamos trabalhar hoje aqui neste boletim não é tanto hard news, porém não deixa de ser algo significativo no momento aí desse rearranjo da economia mundial a partir de questões, a partir de crises geopolíticas, né? Vamos falar de terras raras. E desde já eu acredito que o Brasil precisa de uma Petrobras das terras raras. Falar em estatal, em participação do Estado em economia virou palavrão no mercado. Mas se não fosse a Petrobras lá atrás, no começo dos anos 50, né, desenvolvendo a nossa indústria do petróleo, principalmente na exploração hoje aí, dominando tecnologias em águas profundas, não seríamos nada e seríamos muito mais dependentes do que somos hoje. E isso que a Petrobras ainda demorou para avançar em algumas frentes. Poderíamos estar muito mais presentes, inclusive mundialmente, do que hoje somos. Mas, pois bem, por que falar então de terras raras, enquanto, me desculpe, a cachorrada em volta aqui está agitada? Porque isso domina todo o cenário e vai dominar cada vez mais o século XXI. Né? São 17, mais ou menos, 17 elementos químicos, minerais, né, de difícil processamento e de difícil exploração, porque são misturados com outros minerais. Mas as economias avançadas dependem cada vez mais e vão depender cada vez mais desses minerais para desenvolvimento em todas as áreas mais profundas de tecnologia, de equipamentos médicos a armamento, de sistemas eletrônicos avançados a turbinas eólicas e por aí afora, sem falar nas famosas baterias elétricas. O governo precisa correr e criar uma estatal dessa natureza para exploração e para processamento. Por mais que haja programas do BNDES, do Ministério do Desenvolvimento, voltado para esse setor, é muito pouco. As empresas brasileiras não vão entrar num setor que depende muito de capital intensivo. Elas também vão se acomodar, como se acomodaram em vários setores, com importações. Sem falar que o Brasil está atrasado em várias áreas de tecnologia, portanto, até os produtos finais, onde são utilizados essas matérias-primas, vão ser importados. Como o Brasil já está perdendo e vai perder e vai chegar tarde, por exemplo, na inteligência artificial, como já perdeu também a carona no conhecimento que teve no passado em várias áreas do agronegócio, por exemplo, onde o Brasil tem uma expertise ímpar no mundo inteiro, mas mesmo assim não avançou com empresas nacionais de porte oferecendo, por exemplo, genética. O governo precisa assumir então essa frente. Tudo que é mineral é do Estado. A empresa privada explora por concessão através de licitação. Mas ainda que os chineses ou americanos venham para cá explorar essas terras raras, ainda que também o subsolo, os minerais continuam ainda
na mão do Estado é muito pouco. É muito pouco. É um dinheiro que vai ficar aqui só em impostos, quando muito. Todo o valor agregado vai ser levado para fora. Nada vai ser desenvolvido aqui. Portanto, uma Petrobras de terras raras já sairia com o governo dando as principais jazidas desse mercado para uma estatal brasileira, já criando condições para o desempenho, desenvolvimento de uma indústria desse porte e fazendo com que tudo ao seu redor vá sendo desenvolvido em conjunto, como a Petrobras, com a sua capilarização em vários setores da economia brasileira. Talvez o Brasil nem saiba direito qual o tamanho de suas jazidas em terras raras. Né? Não sabe nada de lítio, de zircônio, de manganês e outros desses 17 elementos aí. O Serviço Geológico americano fala em 21 milhões de toneladas, que seria a segunda maior jazida mundial depois da China. A China que está aí se confrontando com a necessidade das importações dos Estados Unidos, objeto aí de negociações na semana passada. Né? Porque, da mesma maneira que o petróleo foi importante, continua sendo importante ainda hoje, mas dominou a geopolítica mundial até alguns anos atrás, quando havia poucos players nesse mercado, terras raras vai assumir provavelmente um papel semelhante daqui para frente. E a geopolítica na ordem do dia, até por conta desses setores nos quais esses minerais raros são transformados em produtos que vão compor os produtos finais aí de alta tecnologia. A gente lembra também que recentemente, até pouco tempo atrás, o Donald Trump estava negociando com a Ucrânia um apoio um pouco maior aí na guerra com a Rússia, em troca de prioridade nas terras raras ucranianas. Enfim, Petrobras e terras raras. Até uma próxima.